descobri... Qual chapa que você entrou, né? Foi quando eu tive a infeliz ideia de apoiar o Pérez, né? Porque o Pérez, ele participou daquele projeto do programa que você escutava. O Santos Vive, que porque era da ONG. Da ONG ele não era da ONG o programa, mas ele foi uma ideia que passou por eles também. E eu convivi com o Pérez, assim, não diariamente, mas um bom tempo eu conheci o Pérez há 20 anos, quando ele assumiu a presidência do Santos. Só que o cara sentou na cadeira e começou a fazer tudo ao contrário. Quando ele era presidente, depois de 2 meses eu abandonei. Eu passei para o outro lado. Inclusive, os caras falaram: você votou no Pérez? Sim, eu votei. Eu votei uma vez para ele entrar e 4 para ele sair. Porque eu votei para ele sair como conselheiro a primeira vez, depois eu votei para ele sair como associado, perdemos, ele continuou. Depois teve o segundo impeachment, eu votei de novo para ele sair como conselheiro e de novo para ele sair como associado. Aí ele saiu. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, o público sabia, porque eu falei. Hoje os caras me xingam, você apoiava o Pérez, olha o que aconteceu. Mas o cara que me xinga, ele deveria me agradecer pela honestidade, porque o cara sabe por mim. Já pensou se a imprensa tá lá na reunião do conselho, eu fico abaixadinho lá para ninguém me ver, aí um jornalista tira uma foto, olha, José Calil é conselheiro do Santos, ninguém sabia. Não, soube por mim. Como vários já foram. O Benja já foi diretor do Corinthians, o Savoia já foi conselheiro do Corinthians também. O Juca, não lembro se chegou a ser conselheiro, mas não há incompatibilidade, porque a honestidade está dentro da pessoa, nas atitudes, não no cargo que ela ocupa. A honestidade é intrínseca, o caráter está aqui dentro. Não importa. Então. E outra, vamos falar, vocês fizeram, o Pérez não tem nada com relação contra a honestidade dele. Isso foi um péssimo presidente. Ele está sendo processado, aí tiraram ele. Eu rompi, eu não falo com o Pérez há muitos anos, desde que ele tinha 2 meses de gestão. Porque onde que foi a cisão ali? Quando ele demitiu o Gustavo Vieira de Oliveira. Sim, o filho do Sócrates. O Gustavo é muito meu amigo. Eu tinha feito uma certa pressão para ele ser o diretor de futebol do Santos, porque eu confio na capacidade e na honestidade dele. E o Pérez, depois de 2 meses, demitiu o Gustavo. Quando ele demitiu o Gustavo, eu falei, porra, então esse não é mais o Pérez que eu conheço, porque o que o Pérez falava nos 20 anos que eu conheci ele, primeiro ele falava que nunca queria ser presidente do Santos. Aí depois ele virou candidato. Aí depois ele assumiu, começou a fazer um monte de coisa contra aquilo. Você vê só, o Pérez, ele prometeu governar o Santos com um grupo de empresários, que era o Urubatã Elô, dono da Braspress, um dos caras mais ricos do Brasil, Rani Issa, dono da Tec Bond, que até hoje patrocina a camisa do Santos, e outros. O próprio Rueda estava no hall de empresários. Quando eu rompi com o Pérez, dali 1 mês esses caras todos romperam. O Rueda, porque ele marcava a reunião e não ia. Ele marcava a reunião com esses caras. Esses caras têm 10 mil, empresa com 15 mil funcionários. O cara largava os negócios dele para ir numa reunião com o Pérez chegava 2 horas atrasado, deixava os caras esperando. Só que quando ele era candidato, ninguém imaginava que ele fosse fazer isso. Então não fui só eu que rompeu com o Pérez, inclusive o atual presidente. Porque o Urubatã, o Rani, o próprio Rueda romperam com o Pérez? Foram várias razões, mas a gota d'água foi o seguinte. Lembra quando teve a pausa para a Copa de 2018? O Santos foi fazer um jogo no México, um amistoso, era o Jair Ventura, o treinador. E foi combinado entre eles, numa reunião presencial e depois no grupo de WhatsApp deles, que eu nunca participei, era do comitê de gestão, mas os caras me mostraram, eles são meus amigos, que um determinado dirigente ia chefiar a delegação naquela viagem para o México. E o Pérez concordou com a participação do Pérez. Por exemplo, o Rodolfo vai ser o chefe da delegação, certo? Beleza, você concorda, Felipão? Você concorda, Renan? Não, o Rodolfo é o chefe da delegação, beleza. No dia seguinte de manhã, saiu a lista da viagem e o chefe era outro. Pô, você vai fazer isso com... Aí os caras falaram, peraí, o cara tá brincando com a gente. Amador, né? Aí saiu todo mundo. Aí o Pérez ficou sozinho, se cercou de péssimas pessoas e deu no que deu, entendeu? Foi isso que aconteceu. E ter apoiado ele pra parte da torcida do Santos causou... porque até hoje tem um babaca ou outro que fala, você apoiou o Pérez, só que o cara não fala que eu apoiei, mas que depois... com a torcida, assim? Não, com a torcida toda não, com meia dúzia. Porque a maioria das pessoas sabe tudo isso que eu contei aqui, eu falei no ar. Quando eu ia apoiar ele, eram 6 candidatos, se não me engano, 5, eu entrevistei todos. Inclusive o Rueda foi candidato contra o
Pérez e perdeu. E o Rueda saiu da entrevista. Isso, o Rueda saiu da entrevista e falou assim: pô, Calil, como você foi honesto, porque eu levantava a bola de todos. Apesar que eu apoiava o Pérez, mas eu levantava a bola do Rueda. O próprio Modesto foi candidato, eu levantava a bola de todos, porque eu tratava, naquele momento, eu era o entrevistador falando da eleição do Santos, não importa em quem eu vou votar. É a mesma coisa um jornalista que vai fazer agora uma entrevista com o Lula, com o Bolsonaro, com o Dória, com o Ciro, quem seja o candidato. Naquele momento, o cara tem que fazer a melhor entrevista que ele puder. Eu aprendi isso na faculdade de jornalismo. O jornalista, a profissão de jornalismo, na minha opinião, ela é muito comparada e corretamente ao médico. O médico, ele tá na sala de cirurgia, na emergência. Entrou lá um bandido. Ou entrou lá um padre, um pastor. Ele tem que operar o cara do mesmo jeito. Ele não tem nem que saber quem é o cara. Ele tem que salvar a vida do cara. Se o cara for bandido, se for pastor, se for... É a mesma coisa o jornalista. Ele tem que exercer o jornalismo da mesma forma. Não importa se é do time dele, se é do outro, se é o partido político dele, se é do outro. Naquele momento, o cara é profissional. O médico, naquele momento, ele é profissional. Ele tem que salvar a vida do paciente. Não importa se ele é bolsonarista e o paciente é petista. Ou vice-versa. Se ele é petista, vou deixar o cara morrer porque ele é bolsonarista. Não. O médico é o médico. Ele tem que salvar a vida e entregar o cara com saúde de novo. Aí depois, se o cara vai votar no Bolsonaro, no Lula, não importa. Se o cara é corintiano, palmeirense, se ele vai pra cadeia, quantas vezes o cara troca tiro com a polícia, é um bandido, é atingido, vai pro hospital, é baleado, fica lá sob custódia, a polícia fica tomando conta dele, o médico tem que salvar a vida dele, velho. Depois ele vai acertar, salvou a vida, ele vai pra cadeia, acertar as contas com a justiça. O jornalista é a mesma coisa, ele não pode tratar. Então, quando eu entrevistava todos os candidatos, nessa época, eu tratava todos da mesma forma. Não é porque eu ia votar no Pérez que eu protegi o Pérez. E os caras me respeitam, eu me dou bem com todos. O Rueda, eu imagino que deva estar um pouco chateado comigo agora, porque eu critico muito a gestão dele por causa dessas coisas que a gente comentou aqui na parte de futebol.